Então, analisamos esse cânon 207, que fala então dos fiéis e que podem ser ou clérigos ou leigos, e dentro dessas categorias de clérigos e leigos que são por instituição divina, existem alguns que se consagram a Deus de um modo peculiar, que são os religiosos. Portanto, os religiosos, eles, sem formar um terceiro grupo dentro dos fiéis, eles participam, ou são religiosos leigos ou religiosos clérigos. E o Código de Direito Canônico, no número 573, vai especificar melhor um pouquinho essa teologia da vida religiosa. Nós traduzimos o cânon 207, que vai falar em geral dos fiéis nas categorias de leigos ou clérigos, e parágrafo 2º dos religiosos. Mas esse cânon aqui, 573, vai especificar melhor toda a espiritualidade, a missão, a doutrina sobre a vida religiosa na igreja. E diz assim: a vida consagrada pela profissão dos conselhos evangélicos é uma forma estável de viver. Então, aqui um primeiro aspecto que o cânon, o código vai destacar, essa estabilidade. Por isso, uma vez que se fazem os votos perpétuos, os votos solenes, chamados também de solenes em algumas ordens religiosas, é um compromisso para toda a vida. Ele faz um voto, um compromisso perpétuo, solene, perante Deus e a sua igreja, de viver os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Então, uma forma estável, pela qual os fiéis, olha só, a categoria de fiéis, podem ser fiéis clérigos, fiéis leigos. Então, pela qual os fiéis, sob a ação do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai ser quem suscita no coração desses homens e mulheres um desejo de seguir mais intimamente a Cristo na vida religiosa. Seguindo a Cristo mais de perto, diz o cânon. Todos os fiéis, sejam eles leigos ou clérigos, estão chamados à busca da santidade. Mas os religiosos, por esses votos, pela profissão dos conselhos evangélicos, buscam seguir a Cristo mais de perto, essa sequela Christi, ou seja, toda essa doutrina, essa espiritualidade do seguimento de Jesus. Ele mesmo, já no Evangelho, dizia, comentando desses conselhos, aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou, por exemplo, naquela passagem do jovem rico, uma coisa te falta, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. É um convite a seguir a Cristo mais de perto, não é uma obrigação dos fiéis, de todos os fiéis, mas algumas pessoas, movidos pela ação do Espírito Santo, recebem esse convite de seguir a Cristo mais de perto, uma sequela Christi, digamos assim, totalizante, que implica totalmente a sua pessoa. Por isso, pobreza, castidade e obediência. Então, eles se consagram totalmente a Deus, sumamente amado. Então, o religioso, a religiosa, ele se consagra totalmente a Deus. Ele já não se pertence, é consagrado, Então, como um cálice que está consagrado é destinado unicamente ao serviço divino, assim também o religioso, a religiosa, se consagram totalmente a Deus. E agora vem a finalidade, Para quê? Dedicados por um título novo e peculiar à sua honra, a edificação da igreja e a salvação do mundo, alcancem a perfeição da caridade ao serviço do reino de Deus. Okay? Então, olha só, esse para quê, expressa uma finalidade
para que alcancem a perfeição da caridade. Qual é a finalidade da vida religiosa? Essa perfecta caritas, que diz o Vaticano II nesse decreto sobre a vida religiosa, a perfeição da caridade. Não se trata de uma espécie de perfeicionismo, né, de buscar uma perfeição externa, assim, meramente formal das formas, né, protocolar, mas uma perfeição da caridade. E aqui especifica, né, para a edificação da igreja, para a salvação do mundo, ao serviço do reino de Deus. Então, a finalidade da vida religiosa é buscar alcançar essa perfeição da caridade, do amor, no serviço ao reino de Deus. E convertidos em sinal preclaro na igreja, preanunciem a glória celeste. Então, os religiosos na igreja, eles são sinais, sobretudo, do mundo futuro, da glória celeste. Mesmo Jesus, ele diz que na vida eterna, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus, né? Ou seja, o religioso, em certo sentido, é um sinal dessa vida eterna. Vive tendo a Deus como único bem. Então, aí vem o conselho evangélico da pobreza. Ele se submete aos seus legítimos superiores como sinal também da nossa dependência de criaturas a Deus nosso Senhor. Então, conselho evangélico de obediência, a exemplo de Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. E, finalmente, o coração, né, do religioso, da religiosa, consagrado indivisamente a Deus, como sinal, né, dessa pertença na glória celeste, né, a Deus nosso Senhor, que será tudo em todos. Então, o religioso e a religiosa, com a sua vida, com uma busca sincera da santidade, né? Não significa que já seja perfeito, já seja santo, mas o religioso, a religiosa, está comprometido de modo muito peculiar com essa busca da santidade, ou seja, a perfeição da caridade, a expressão usada pelo Concílio Vaticano II, trazida já de toda a tradição da Igreja, né? E aqui o parágrafo 2º vai concretizar um pouquinho mais isso, dizendo: assumem livremente essa forma de viver nos institutos de vida consagrada, canonicamente eretos pela autoridade competente da Igreja, os fiéis que, por votos ou outros vínculos sagrados, Cânon 207 usa a mesma expressão, de acordo com as próprias leis dos institutos, professam observar os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, e pela caridade, outra vez aqui insiste, né? Essa perfeição é a perfeição do amor a Deus e ao próximo, então da caridade. E pela caridade a que os mesmos conduzem, se unem de um modo especial à Igreja e o seu mistério. Então, aqueles que professam os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência estão unidos de um modo especial à Igreja e ao mistério da Igreja, a Igreja Santa. A Igreja, ela é santa, né? Está errado dizer que a Igreja é pecadora. A Igreja não é pecadora, a Igreja é santa. Nós somos pecadores, nós, membros da Igreja, somos todos pecadores. Mas a Igreja, que é corpo de Cristo, Cristo não é pecador, né? Cristo é em tudo igual a nós, exceto no pecado, de São Paulo, né? Portanto, se a Igreja é o corpo místico de Jesus, ele é a cabeça, a Igreja é o corpo, a Igreja é santa. Como diz o próprio apóstolo Paulo, Jesus morreu na cruz para santificá-la e estabelecer a Igreja como virgem santa, imaculada, sem ruga nem mancha.
A igreja não tem ruga nem mancha, ela é santa, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo. Nós, seus membros, somos pecadores, né? Então, às vezes a gente escuta aí algum canto, alguma coisa que fala de igreja santa e pecadora, mas na verdade está errado teologicamente. A igreja é una, santa, católica e apostólica, ela não é pecadora. Nós somos pecadores que somos membros da igreja, mas a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, ela é santa. Bom, então, aqui nós temos o cânon 207, sobretudo no parágrafo 2º. E aqui traduzo de novo o parágrafo inteiro, já tendo compreensão melhor do contexto. Então, diz assim: de ambas estas partes, poderíamos traduzir, né? De uma e outra destas partes, se encontram os fiéis, né? Está falando dos leigos e dos clérigos, repito, né? Então, de ambas estas partes se encontram fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, através de votos ou outros sagrados vínculos, ligâmina, e esses vínculos pela igreja agnita et santita, ou seja, reconhecidos e sancionados, suo peculiare modo deu consecrantur, são consagrados ou se consagram, deu a Deus de seu modo peculiar, né? Por um modo seu peculiar. Peculiar significa especial, né? Então, todo batizado está consagrado a Deus, mas os religiosos é um modo peculiar, um modo especial de consagração. Et ecclesia missione salvifice prosunt. Verbo prosunt, ser de proveito, ser úteis, né? Aproveitar. Então, e são úteis para a missão, missione salvifice ecclesia, para a missão salvífica da igreja. Aqui, esse prosunt não é assim ser útil, ser proveitoso num sentido utilitarista, mas no sentido de contribuir, de colaborar, né? Ser útil nesse sentido. Poderíamos também traduzir como colaboram para a missão salvífica da igreja, contribuem para a missão salvífica da igreja. Quorum status, né, dos quais o Estado, poderíamos traduzir o Estado deles, né, o Estado religioso, ou seja, o seu Estado, licet, embora non expected, verbo, não se refira à estrutura hierárquica da igreja, o verbo principal, pertinet, pertence, tamen, contudo, né, contudo, pertence, ad vitam et sanctitatem eius, ad eius tamen vitam et sanctitatem, ou seja, pertence à vida e à santidade dela, né, da igreja, eius. Ok? Então, aqui insiste o cânon 207, no parágrafo 2º, que embora os religiosos de per si não formem parte da estrutura hierárquica da igreja, mas pertencem à vida e à santidade da igreja. Então, estão relacionados, sobretudo, aí, com a vida e a santidade da igreja. E esse é o cânon 207 que conclui essa primeira parte, que fala sobre os fiéis, né? E em seguida já vem o novo título, que vai começar a falar, né, dos direitos já dos fiéis em particular, cada um deles em particular.